Olá pessoal, graça e paz a todos. Vamos lá, bora para mais uma videoaula de ensino religioso aqui no nosso canal. E hoje a aula está mais do que especial, porque estamos começando um assunto novo: religião, moralidade e ética, parte 1. Esse assunto nós tratamos algumas aulas anteriores com a turma do nono ano, de um relance, não é? Mas agora eu quero voltar a esse assunto e dar uma aprofundada melhor nesse assunto com a turma aí do nono ano. Eu sou professor de ensino religioso na Escola Batista de Itapevi, o que me traz assim uma grande honra de ser ali um dos professores nessa escola muito distinta, muito séria, e os professores muito bem preparados, não é? Então é uma responsabilidade, uma honra para mim poder ali lecionar para essa turma. Eu dou aula do sexto ao nono ano de ensino religioso, não é? Mas vamos lá. Então, hoje vamos trabalhar sobre religião, moralidade e ética. Antes de nós continuarmos, eu vou deixar uma pequena bibliografia que eu uso nas minhas aulas aqui na descrição do vídeo, tá bom? Uma bibliografia muito básica aí sobre esse assunto, tá bom? Segundo lugar, quero deixar aqui um meu abraço fraterno aos alunos e alunas aí do nono ano. Essa aula é para a turma do nono ano e depois será aproveitada para outras turmas, mas a turma do nono ano, abraço aí do professor Marlon a todos vocês. Logo, se Deus quiser, voltamos aí com as aulas presenciais, né? Se Deus quiser. E antes de nós continuarmos e entrarmos no assunto propriamente dito, os irmãos, os alunos, alunas, aí meus irmãos, irmãs, meus amigos, minhas amigas, todos que estão assistindo, gostou do vídeo? Deixa o seu like, tá bom? Curte aí o nosso vídeo, deixa aí o like, se inscreve no canal, aciona aqui o sininho, para sempre quando o professor Marlon a gente colocar aí novas aulas, você ser avisado. Isso ajuda a colocação da nossa aula aqui no canal no YouTube. Vamos lá? Dito tudo isso, bora para a nossa aula, né? Que hoje está quente. Nós vamos trabalhar religião, moralidade e ética. Esse tema, e eu escolhi esse tema propositadamente, nós vamos trabalhar em dois grandes campos do conhecimento. Dentro do ensino religioso, nós vamos trabalhar com o conceito de religião propriamente dita, o conceito propriamente dito, perdão, de religião, mas o conceito também filosófico. Então nós vamos transitar, a turma do nono ano aí, nós estamos aí final do terceiro bimestre para o quarto bimestre, ano que vem vocês já vão começar com o primeiro ano do ensino médio e vocês terão filosofia. Nós não vamos entrar em conceitos filosóficos, nem em pensadores filosóficos, isso é mais para frente. Mas nós vamos dialogar de maneira indireta também com a filosofia moral. Ok? Então vamos lá. A religião, moralidade e ética, as primeiras questões que nós queremos responder o que é moral? O que é moral? O que é ética? O que isso tem a ver na prática conosco, né? Quais são os fundamentos da moral? O que fundamenta os valores morais? E o que fundamenta a prática moral ou a ética? Fundamento. O que é virtude? Nós vamos falar sobre virtude, né? Só na próxima aula nós vamos tratar sobre virtude. O que é virtude? E vício? O vício moral, não o vício de droga, não é isso. Mas a palavra vício conectada à moralidade. E aí, mais duas perguntas para nós pensarmos aqui preliminarmente. Somos livres para escolher uma ação ética? Sim ou não? Somos livres. Alguém já vai falar, somos. Será? Somos autônomos ou dependentes? Até que ponto você é autônomo para escolher o que você quer? Não só escolher o que quer, mas escolher as consequências da sua escolha.
E por último, como viver para ser feliz? E aí é onde entra a religião nisso. A religião vai trazer uma proposta muito segura de um caminho muito fundamentado, muito bem amparado para escolhas que trazem um resultado positivo em nossa vida, ok? Então, vamos lá, vamos pensar em algumas coisas. A primeira delas, quando a gente fala de moral, de ética, nós estamos no campo dos valores, ou na ciência axiológica, estamos trabalhando com axiologia. O que é axiologia? É uma palavra que significa teoria dos valores. Então, os valores de fato, ou os valores o juízo de fato ou o juízo de valor. Deixa eu explicar isso com calma. Deixa eu começar do começo. Quando a gente fala de valores, nós estamos falando de juízos, de a forma de eu ver as coisas e de entender e interpretar as coisas. Isso faz parte do campo dos juízos. O juízo pode ser um juízo de fato ou um juízo de valor. Deixa eu explicar. O que é um juízo de fato? É quando eu vejo uma maçã e digo assim, essa maçã é vermelha. Isso é um juízo de fato. Ou, isto aqui é uma garrafinha de água. Isso é um juízo de fato. Eu estou falando o que é. Não é? E aí eu vou depender do campo sensível e intelectual para eu chegar à conclusão do que é. Ponto. Juízo de valor, e aí é onde entram os valores. Juízo de valor, ele não discute apenas o que é, mas a utilidade daquilo, a beleza, o aspecto moral, econômico, lógico e até religioso de um determinado fato ou de alguma coisa. Por exemplo, dá um exemplo aqui. A maçã é vermelha. Se ela é vermelha ou não, isso vai ser um juízo de fato. Mas se eu falar assim, a maçã é saborosa, aí isso já vai ser um juízo de valor. Porque eu vou precisar experimentar. E aí vai depender do gosto. Vai depender da circunstância. Se a maçã já está passada, se ela está verde, se ela vai estar amarga, se ela vai estar o doce. Vai depender do gosto pessoal de quem está saboreando, não é? Às vezes alguém tem um paladar um pouco mais sensível, enfim, vai depender, depende. Então, o juízo de valor, ele já tem a ver com essa teoria de valores do dever ser, não só do ser, mas do dever ser. O que deve ser? A maçã deve ser saborosa? Em que nível? Quanto? Esse é o campo da teoria dos valores. E isso a gente pode aplicar de várias maneiras, né? O que eu devo ser na vida? Olha, o que eu sou? Eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano. Isso é o juízo de fato. Agora, o que eu devo ser na vida? Isso é um juízo de valor. Como eu vou ser feliz? Isso é um juízo de valor. Ok? E esses juízos de valores dependem dos códigos morais, os códigos morais que nós temos na sociedade. Veja bem, o ser humano é um ser moral, é um ser capaz de avaliar a sua conduta, a sua prática, o seu pensamento a partir de valores, de padrões morais estabelecidos pela sociedade, coletivamente. Valores morais. Por exemplo, valores morais, bom e mal, certo e errado, gosto, não gosto, devo, não devo, posso, não posso, são valores morais. Bonito, feio, são valores morais. São valores morais. Esses valores morais é um processo essencial para a convivência em sociedade. Desde que o homem é homem, desde que o homem se entende como ser humano, ele vive em sociedade. E dentro desse viver em sociedade,
há acordos e padrões estabelecidos socialmente para que o homem não viva em guerra consigo mesmo, com a sua família, com a sociedade, quer dizer, em todos os lugares, na sua casa, na sua escola, na igreja, ou até entre os amigos, até entre um bate-papo na rede social, você tem valores morais, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. São valores, são códigos morais estabelecidos. E esses códigos, só o ser humano é capaz de avaliar. O homem tem esse dom de avaliação moral. Agora, repare, esses valores são essenciais para a convivência. Se nós tirarmos esses valores, nós teremos uma anarquia. A anarquia é uma utopia. Por quê? Porque nós não conseguimos pensar sem os nossos padrões morais. Só o fato de eu pensar da anarquia sem a lei eu já estou usando uma estrutura dos valores morais, dos códigos morais, para eu avaliar isso. Muito bem, esses valores, eles fazem parte de uma herança sociocultural. E de onde vem a ideia das sanções ou das punições quando algo não é feito dentro dos valores morais. Muito bem, eu estou falando de moral, mas o que é moral? O que é um ser moral? E para que um ser moral? Então vejam, essas questões regulam relacionamentos e normeiam condutas, ação e reação. Como você vai agir, como você vai reagir, vai depender do compromisso que você tem com valores éticos e morais. A educação é resultado dos valores ético-morais. O relacionamento em todo lugar vai depender desses valores ético-morais. Muito bem, mas o que é moral? Um determinado pensador define da seguinte maneira: moral é o conjunto de regras que determinam o comportamento dos indivíduos num grupo social. Veja bem, conjunto de regras. Então, moral tem a ver com regras. E essas regras vão determinar, vão reger o comportamento, a ação e reação dos indivíduos, não só de um, mas da coletividade num grupo social. Então vejam, o que devo fazer? Como devo agir? O que é certo? O que é condenável? E não só, eu estou aplicando para nós, não é? Para a primeira pessoa aqui, o que eu devo, mas eu posso também perguntar como que o outro deve? Como que o meu amigo, o meu parente, como que o meu próximo, como que o meu semelhante deve agir comigo, por exemplo? Essa é uma boa pergunta. Boa pergunta. Porque essa é a pergunta mais fácil da gente responder. Como que eu quero que um determinado amigo haja comigo? A pergunta difícil é como que eu tenho que agir com o meu amigo. Porque nós somos imperfeitos, nós somos limitados. Nós, às vezes, cobramos mais do outro para conosco do que de nós para o outro. Isso é um problema moral, inclusive. Vamos lá. Moral é o estudo da atividade humana com relação ao seu fim último, que é a realização plena da humanidade, diz aí um pensador. Quer dizer, veja bem, é a atividade humana com relação ao seu propósito como ser humano. Então, é a atividade humana do homem como ser humano. Isso é moral. A palavra moral vem de mor, do latim costumes. E esses costumes são aí o conjunto de normas que vão orientar o comportamento, a ação e reação, tendo como base alguns valores que vão, então, nortear a conduta, o comportamento humano. E esses valores, veja, faz parte da comunidade ou da cultura, enfim, de um aspecto cultural social. Já a ética é a prática da moral. A moral tem a ver com os valores sólidos, né? Com os valores absolutos, isso é moral. Ética tem a ver com a prática. Já tem a ver com a moral conectada às circunstâncias. Então veja bem, ética é a reflexão sobre noções e princípios que vão fundamentar a vida moral.
Ética, então, vai trabalhar sobre as motivações que vão me levar a agir de acordo com um conjunto de valores morais. Já é a pergunta do é certo ou errado, devo ou não devo. Porque, repare, eu devo mentir? Não, eu não devo mentir, eu devo sempre falar a verdade. Mas a pergunta é, eu sempre devo falar a verdade? E se de repente eu estou numa situação em que meu pai, ou a minha mãe, ou a minha esposa, ou meu filho está na mira de um bandido, e eu falar a verdade vai tirar a vida dele, do meu parente, como que eu faço? Então, a ética, eu não estou dando a resposta, mas a ética tem a ver já com a aplicação do dever moral dentro das suas circunstâncias, Ética, então, é o modo de ser. É o modo de ser. O pensador vai dizer, não é? A ética estuda os diversos sistemas morais elaborados pelos seres humanos, buscando compreender a fundamentação das normas e interdições próprias a cada um e explicitar seus pressupostos, isto é, as concepções sobre o ser humano e a existência humana que o sustentam. Então veja, ética depende do ponto de partida do indivíduo. O que são o bem e o mal? Ordem cósmica, vontade de Deus, natureza humana ou outra dimensão, vai depender do indivíduo. O indivíduo é que vai ter esta noção ou não. Ele que vai crer ou não. Então, o indivíduo, num determinado momento, ele está na autonomia, ele está na direção da sua ação. Ele que vai decidir se é, se não é. Se deve, se não deve. Se faço ou se não faço. Se reajo ou não reajo. Se eu cumpro um dever ou não. Isso é ética. Tem a ver com as circunstâncias. Muito bem. A ética, então, une o saber ao fazer. O ser e o que se deve ser. Então, eu sei o que eu devo ser. Agora, eu devo ser isso? E aí nós temos algumas questões muito interessantes que a gente não percebe, mas a ética ela está muito ligada ao humanismo e ao relativismo, não é? O homem como dono das suas ações, o homem como a medida de todas as coisas, né? Das coisas que são enquanto são e das coisas que não são enquanto não são. Veja bem, isso é um problema, porque se eu crer nisso, é onde aqui a religião vai entrar. Se eu crer nisso, eu não tenho padrões absolutos de certo e errado. Se eu não tenho padrões absolutos de certo e errado, o problema não é o que eu devo ser ou o que eu devo fazer, mas o problema é a legitimidade do que o outro pode ser ou fazer comigo. Se tudo pode, se tudo é relativo, se não há padrão de certo e errado, se não há padrão absoluto de dever moral e ético, então qualquer um pode vir, pode me matar, pode me bater, pode me fazer o que quiser, ou pode fazer o que quiser comigo, eu não posso reclamar, eu não posso cobrar, porque ele pode. Então nós não cremos, a religião vai estabelecer uma regra transcendental, a religião vai apresentar, eu já estou adiantando o que nós vamos ver nas próximas aulas, mas a religião ela vai estabelecer um fundamento confiável de certo e errado, em que todos, livremente, todos devem ou não agir de acordo com aquela regra e ser responsabilizado pela sua prática positiva ou negativa. Mas vamos lá, vamos caminhar mais um pouco. Então, moral ela tem a ver com os padrões absolutos. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, não se pode roubar. Agora, a ética, ela já vai estabelecer o roubar dentro do seu contexto circunstancial. Por exemplo, será antiético roubar
se prejudicar alguém ou se for feito sem ter a urgência de salvar uma vida. Vamos supor, se fosse para salvar uma vida e eu tenho que pegar algo escondido, eu tenho que entrar no supermercado e pegar lá um determinado objeto para eu salvar a vida. Moralmente eu estou roubando, mas eu estou salvando a vida. Repare, há uma circunstância, não é? Então, moral são regras da vida. São os valores da vida de um modo absoluto. Ética são as reflexões sobre como agir. E aí, para que você desenvolva uma boa ética, você tem que ter uma boa reflexão crítica. Reflexão crítica. E aí a questões dentro do problema ético, quais são as condições que possibilitam a ação moral? Não é? Quer dizer, o que me assegura a capacidade de eu ter uma avaliação crítica, moral, positiva sobre uma determinada circunstância? Devo ou não devo? O que me leva? Quais são os elementos que me levam a decidir sobre isso? Muito bem. Uma possibilidade é o entendimento do binômio virtude e vício. Virtude é o princípio de sempre ser bom. De sempre ser bom. Vício tem a ver com aquelas práticas que nos tiram do prumo, não é? De não pensar, por exemplo, no bem alheio. Muito bem. Há outras aqui, eu posso trabalhar aqui do problema teórico, vários, né? Por exemplo, da liberdade. Autonomia ou heteronomia, quer dizer, autonomia é você no controle. Heteronomia tem a ver com a incapacidade de você ter o controle. Por exemplo, eu quero andar de carro. Mas a pergunta é, eu tenho carro? Eu tenho dinheiro para colocar gasolina no carro? Eu tenho dinheiro para pagar um Uber ou qualquer outro... eu tenho um amigo que me dê carona? Enfim, quer dizer, já há circunstâncias que fogem do meu querer. Não é assim, eu vou andar de carro, o carro está aqui, e eu vou andar a hora que eu quiser. Não. Eu vou andar de bicicleta. Vou depender do clima, vou depender da minha saúde, vai depender da bicicleta, se ela vai estar quebrada ou não. Então, são circunstâncias que fogem da nossa alçada, do nosso controle. Então, há uma discussão crítica se o homem ele é 100% autônomo ou não. Se ele é heteronomo, ou se ele tem essa heteronomia. Não é? Muito bem, caminhando. Do conhecimento e da consciência. Quer dizer, conhecimento é aquilo que eu sei. Consciência é aquilo que eu devo saber sobre aquilo que eu sei. Então, são todos problemas que envolvem o problema teórico. Muito bem. Nós entendemos que as regras de comportamento, elas são herdadas. De alguma maneira, as regras de comportamento são herdadas, pré-estabelecidas. Quer dizer, você que me ouve, você tem uma família e você foi educado nesta família. Esta família transmitiu valores morais e éticos a você, pela teoria e pela prática. Você foi a uma igreja. Na igreja você aprendeu o que é certo e o que é errado. Você foi numa escola. A escola, de alguma maneira, te mostra o que é certo e o que é errado. Cada disciplina vai ter os seus valores morais, não é? Você foi numa conversa uma roda de conversas de amigos. Ali também você recebeu informações de valores morais. Então essas regras de comportamento, de alguma maneira, são herdadas primeiro da nossa família e depois dos núcleos sociais que vão se ampliando. E são pré-estabelecidos. Você não chegou na sua família e falou assim, eu quero aprender de determinada maneira. Não, foi pré-estabelecido. Agora veja, essas regras de comportamento, elas podem ser flutuantes e absolutamente culturais. Veja, aquilo que é certo para uma cultura pode não ser da mesma maneira para outra cultura. Vai depender, até mesmo no Brasil, não é? Eu já morei
aqui no estado de São Paulo, já morei no estado de Minas Gerais e já morei no estado do Mato Grosso do Sul. Por exemplo, no estado do Mato Grosso do Sul, eu tive o privilégio de lecionar para outras etnias indígenas, para indígenas, de várias etnias, inclusive, outras culturas, outros comportamentos éticos. Às vezes o padrão moral pode ser igual ou não, que seja, mas a ética muda. Então essas relações, elas são flutuantes e culturais, então eu tenho que estar atento a isso. Veja, outra questão, e aí eu já vou para o final, nós já estamos com 25 minutos de aula, já vou fechar aqui para nós concluirmos, aí continuamos aí na aula número 2. E o dever e a liberdade? Como que entra nesse aspecto dessa introdução à moralidade e à ética? A moral, os valores morais, depende da livre e consciente aceitação das normas sociais. Veja bem, as duas coisas estão juntas. Ela depende da liberdade, da livre, mas também uma aceitação consciente. Quer dizer, eu sou livre, mas na minha liberdade eu tenho consciência para perceber o que eu devo e o que eu não devo. E aí eu aceito as normas sociais, porque se eu não aceitar as normas sociais, eu estou fora da sociedade, eu estou na marginalidade da sociedade. E não se engane, mesmo na marginalidade da sociedade, ali também vai ter normas sociais. Nós não estamos isentos, né? É aí que a vida infantil para a vida adulta, é essa capacidade de você compreender. E vocês estão aí na adolescência, a maioria dos meus alunos, eu falo maioria porque aqui no YouTube está aberto para todos, mas os meus alunos que assistem são pré-adolescentes e adolescentes. Veja, partindo da vida infantil para adulta, a capacidade de você pensar por si mesmo, Então, envolve o dever e a liberdade, envolve a consciência, que é a minha capacidade de raciocínio, liberdade e responsabilidade. O indivíduo precisa aprender a conviver em sociedade. E aí eu termino aqui. O ato moral autônomo, então você quer ser autônomo? Então o ato moral autônomo pressupõe a capacidade de você entender o que é o dever e o dever ser. Ok? Eu paro aqui, nós falamos hoje, vou fazer aqui rapidamente, falamos sobre valores, o que é moral, o que é ética, o problema ético e o caráter histórico e social da moral. Próxima aula, nós vamos trabalhar aí religião, moralidade e ética, parte 2. Vai ser a aula número 10, mas vai ser a segunda parte aí da religião, moralidade e ética. Ok, pessoal? Deus abençoe vocês. Obrigado a todos vocês aí que assistiram até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal para você não perder a próxima aula. E vamos que vamos, tá certo? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Deus abençoe a todos.